mais luta, não vai ter doença, não vai ter dificuldade, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. E o Senhor já deixa aquela passagem, uma promessa para nós, de maneira que Ele vai nos deixar e nem vai nos abandonar. Então nós temos que crer e se apegar ao Senhor. Nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, Satanás vai se levantar contra a nossa vida, vai se levantar sim. Vai se levantar, vai se levantar para cair, não é? Mas o Senhor promete que vai estar sempre junto conosco. Nós nunca vamos estar sozinhos. E muitas vezes aleluia, são terríveis na nossa vida, não é? São terríveis muitas vezes. Às vezes, com uma brechinha que a gente deixa, Satanás ele invade uma brechinha que a gente deixa. Ele pega e ele invade. Você assim, mas eu sou cristão, eu prego a palavra, faço isso, aquilo, eu não posso passar por isso. Pode sim, você é um ser humano. É verdade. Pode passar sim por lutas. Jesus não disse que ia tirar as lutas. Ele não disse. Ele só disse que Ele está o tempo todo conosco, nos ajudando, segurando a nossa mão. Aleluia. Não entende isso aí. Glória a Deus. As lutas, pessoas, eu estou dentro da igreja e estou passando por tudo isso aí, minha vida piorou. E aí muitas vezes acontece que se afasta por causa de um irmão, se afasta por causa de não gostou do pastor, não gostou da pregação, não gostou daquilo, e acaba se afastando da igreja. E acaba Satanás se aproveitando, né? Vendo a casa vazia, vai lá e busca mais um monte de demônio, né? E aquele demônio toma conta daquela pessoa, e diz a palavra que a vida daquela pessoa fica pior ainda do que estava antes. Glória a Deus. Né? Fica pior do que estava antes de conhecer. Então nós temos que ter muito cuidado, e nós precisamos pregar a palavra, dizer isso para a pessoa. Se está na igreja, não está gostando disso, não está gostando daquilo, permaneça firme, olha sempre para o Senhor. Não olhe para o homem, o homem é falho, né? Como eu disse, o homem é limitado. Não olhe para o homem, olha sempre para Jesus, para Jesus. A importância é olhar para o Senhor Jesus. Oh, glória! Porque se nós vamos olhar para o homem, a gente acaba caindo juntamente com o homem. Então vamos cuidar, né? Aquele que está de pé, cuide para não cair, assim diz a palavra de Deus, né? Aquele que está de pé, cuide para não cair, porque muitas vezes tem pessoas que estão firmes na igreja, né? Aí a gente deixa uma brechinha, Satanás vem e se apodera de uma brechinha qualquer. Ele se apodera de nós. Então nós temos que vigiar, cuidar, trazer a palavra de Deus para dentro de casa. Aleluia. Botar louvor dentro de casa, né? Nós temos que tampar as brechas com o quê? Com louvor, com oração, com a palavra de Deus dentro da nossa casa. Precisamos fazer isso dentro da nossa casa. É louvor, é a palavra de Deus todos os dias. Não podemos deixar um dia sem ler a palavra de Deus, sem falar com Deus. Porque a Bíblia é a boca de Deus falando com nós. Então Ele quer falar com nós todos os dias. O papai quer falar com todos nós. E muitas vezes nós não abrimos a boca, não deixamos Ele abrir a boca, porque a Bíblia está lá fechada, né? A gente vem na igreja domingo e fecha a Bíblia a semana inteira. Ninguém pega mais a Bíblia, não é? E isso aí você está se afastando do Senhor e você começa a esfriar, daqui a pouco você já não tem mais vontade de orar, já não tem vontade de louvar, cantar para o Senhor, já não tem vontade de mais ler a palavra de Deus. Isso aí é perigoso, é brecha que a gente deixa para o inimigo entrar. É brecha que o inimigo ele vai entrar, se apodera. Então nós temos que ter muito cuidado, não é? E esse filho que ele se afastou do pai, é uma ilustração, seria, né, do pai terreno, na verdade que aqui é uma parábola, é do Pai Celestial. O filho que se afasta do caminho do Senhor, ele vai lá para o mundo, ele acaba se perdendo no mundo. E aquele filho, ele percebeu tudo isso. Ele percebeu que ele tinha feito coisas erradas. Mas para isso, ele teve que ir lá no fundo do poço. E muitas vezes não precisa nós chegar no fundo do poço para retornar. Não precisa, né, deixar ir lá no fundão do poço, né, para retornar para o Senhor. E o Senhor, quando Ele nos chama e Ele nos escolhe, nós somos escolhidos, o Senhor nos chama, Ele deixa muitas vezes ir lá no fundo do poço, porque é dele, Ele vai querer trazer de qualquer maneira, não importa. Ele vai deixar ir lá no fundo do poço para trazer a pessoa para retornar. E eu peço muitas vezes que Deus não permita isso com os meus irmãos, com o meu filho, não permita que eles vão lá no fundão do poço, né? Passar por uma situação tão difícil muitas vezes, não é? Como uma doença, uma coisa, para buscar Jesus. Não espera chegar isso aí para buscar Jesus, não espera. Vem com Jesus por amor, Ele nos ama tanto, olha o amor que Ele tem por nós. O amor, quando Ele morreu na cruz,
pagou pelos nossos pecados. Glória a Deus. Nossas dívidas eram nossas, né? E ele foi lá e ele pagou tudo por nós. Estava tudo pago. É verdade. As doenças eram nossas, não é? Lá em Isaías 53:4 diz que ele levou sobre si as enfermidades. Eram nossas, eram. Ele pagou o preço pelas doenças que eram nossas. Glória a Jesus. Quando vai orar, nós orar por nós mesmos, nós temos que determinar, Senhor, eu sei que essa doença está aqui, mas o Senhor diz lá na palavra, em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si as enfermidades que eram nossas, e é sobre essa palavra que eu determino a minha cura. O Senhor pagou para essa doença. Ele pagou um alto preço, o preço de sangue puro, para todas as doenças que eram nossas. Oh, glória. Ele pagou, não é? Ele pagou. Então, esse jovem, ele saiu e ele desejou voltar. Muitas pessoas, muitas vezes, que se afastaram, desejam voltar, mas não conseguem, sabia? Não conseguem, porque é muito demônio para aquela pessoa e não consegue voltar, retornar para o Senhor. Mas o Senhor está sempre de braço aberto para receber. E Ele não vai perguntar: o que tu fez lá fora, o que aconteceu, bem feito para ti, te ralou porque tu saiu debaixo da minha proteção. Mas não vai dizer nada disso. Ele não vai dizer nada disso. Ele apenas vai te receber com um abraço. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos ama de um amor incondicional. Ele só não ama o pecado, mas Ele nos ama pecador mesmo. Foi para isso que Ele veio, para salvar os pecadores, não é? Não importa a religião que tu tem lá fora, não importa a religião, não importa o que tu fez, o que tu não fez, isso não importa. O importante é tu te arrepender e vir para Ele. É isso que importa. E aquele jovem, ele se arrependeu. Quando ele se deparou com aqueles porcos, ele com fome, com vontade de comer, e os porcos comendo ali, ele não dava comida para ele, desejou comer comida dos porcos. Ele estava ali cuidando dos porcos. E ele pensou: vou voltar e vou dizer para o pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me deu um trabalho para fazer qualquer coisa aí, me trata como empregado. Ele foi até bem legal, né? Me trata como empregado, não precisa me chamar de filho, mas que eu possa ter uma cama para dormir, ter uma comida para comer. Então, houve um arrependimento. E tem que haver arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. A igreja por ir na igreja, usa uma religião. A igreja não é religião. A igreja é Jesus Cristo. Amém. A igreja não é religião nenhuma. A pessoa fala da religião, o evangelho. Não, a igreja não é religião. A igreja é Jesus Cristo. Amém? E aí ele pega e diz assim: aleluia, glória a Deus. Levantou e foi ter com teu pai. E de longe, quando seu pai avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, e coloca um anel no dedo, sandálias nos seus pés. E trazei também e matai um novilho cevado, e comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Começaram então a festejar. Aleluia. Então aquele pai ali, aquele jovem, quando ele viu o pai, ele podia pensar assim: não, meu pai está lá, estou vendo ele de longe me esperando, eu estou todo sujo, fedendo a porco, eu vou voltar, vou tomar um banho, vou ver se eu arrumo uma roupa emprestada, vou trocar e vou voltar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo não permitiu, porque se ele voltasse, ele ia se perder novamente no meio do caminho, ia se perder. Mas ele veio de encontro ao Pai. Ele veio de encontro ao Pai sem tomar banho, veio fedendo do jeito que ele estava porco, sem tomar banho. E o Pai o abraçou a si mesmo. E assim o Senhor, Ele nos Glória a Deus. É verdade. Em nome de Jesus. É assim que Ele nos espera todos os dias, com problema lá de fora, com vícios, com drogas, com prostituição, com coisas ruins que se faz lá fora. É assim que Ele nos espera. Aí você diz: mas como que Ele vai abraçar uma pessoa toda cheia de pecado? Mas Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a nossa salvação, porque naquele momento que Ele nos abraça, Ele nos limpa. Glória a Deus. Começa o tratamento. Naquele momento que Ele nos abraça, que o papai nos abraça, vai começar um tratamento, vai começar a nos tratar com aquele abraço. Aquele abraço vai nos limpar, vai nos limpar. O filho pródigo, se ele voltasse, pensava: meu pai está lá me esperando, eu vou voltar.
novamente. Que bom que ele foi de encontro ao pai. E o pai não olhou para o cheiro de corpo, não olhou para nada. Abraçou aquele filho ali. E aquele filho ali teve uma nova oportunidade. E muitas vezes